Então, pessoal, continuando aqui o nosso vídeo, vamos focar aqui nessa segunda parte sobre o sistema digestório, né? Sobre os órgãos e a digestão humana. Aula 20 e 21 da apostila, tá? Então, olha só. Para a gente começar, é importante a gente saber quais são os órgãos que participam do sistema digestório, né? Então, vamos lá citando: a boca, a faringe, que é esse tubinho aqui, o esôfago, nós temos o estômago, o intestino delgado, o grosso e o ânus, tá? Nossa, professora, mas e o fígado, o pâncreas, né? O fígado, o pâncreas, glândulas que nós temos ali presente na nossa boca, né? As glândulas salivares. A língua e a vesícula biliar, que tá ali pertinho do pâncreas e do fígado, são órgãos anexos. Como assim órgãos anexos? O alimento não passa por eles, né? Eles auxiliam na digestão. Então, o alimento, ele segue mais ou menos esse caminho que eu fiz em vermelho para vocês, né? A boca vai ser deglutinado pela faringe, passando pelo esôfago, o alimento vai cair lá no estômago, passando pelo intestino delgado, grosso, armazenando ali no reto e a eliminação pelo ânus. O fígado e o pâncreas, pessoal, são órgãos anexos, né? Que auxiliam na digestão. Então, o alimento não passa por eles, tá bom? Então, aqui a gente viu aí os principais órgãos, quer dizer, os órgãos realmente que fazem parte do sistema digestório e os órgãos anexos, no caso, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. E nós temos também os dentes, né, a língua, a saliva, que participam da digestão. Para a gente começar, né, desde o início, a digestão ela já começa na boca, pessoal. Então, a partir do momento que a gente faz a ingestão do alimento, na boca a gente tem ali a presença da nossa língua, que tem as glândulas salivares, nós temos a presença dos dentes, e a partir da mastigação que vai começar a digestão mecânica. O que é a digestão mecânica, né? De novo, é a quebra dos nutrientes a partir da mastigação. Então, você está ali triturando os alimentos em porções menores para que eles consigam serem encaminhados para o seu estômago. Depois da digestão mecânica, que é a mastigação, já começa a digestão química. Por quê? O que é digestão química, né? Reações químicas estão acontecendo ali. Então, na sua língua, na nossa língua, tem glândulas salivares, né? E tem ali enzimas, que são proteínas que conseguem já fazer a quebra, participando aí de uma digestão química. Então, a gente tem uma enzima na boca chamada amilase, que vai quebrar o amido, que vocês viram no vídeo anterior, que é aquela cadeia, né? Aquela complexa molécula bem grandona que vai ser quebrada em porções menores, tá? Então, a gente tá falando aí de moléculas, pessoal. Moléculas que estão nos nutrientes, beleza? Continuando aqui, a nossa boca ela tem pH neutro e as coisas funcionam muito bem ali com esse pH. Quando a pessoa tem alguns problemas de saúde, né, que tem ali acidez ou o pH ele tá alterado devido à presença de cáries, algumas doenças bucais, a digestão do alimento não acontece muito bem, isso pode ter alguns problemas futuros, tá? Então, só recapitulando aqui, na boca a gente tem a digestão mecânica, na degradação do alimento a partir dos dentes, com a presença ali das glândulas salivares e das enzimas, a gente tem a digestão química, no qual a enzima principal da nossa boca é a amilase, também chamada de pitialina, tá? Vocês podem encontrar esses dois nomes, mas é mais comum a amilase salivar, que é uma enzima que consegue quebrar o amido. E a nossa boca ali, né, a língua, a saliva, vai ter o pH muito bem funcionando, com pH neutro, pH 7, tá? Continuando aqui, esse alimento, pessoal, ele vai ser, então, ele vai seguir, então, pela faringe, né? Até chegar ao esôfago. Então, olha só, tem um ponto aqui importante, porque quando esse alimento, ele foi ali mastigado, né? Ele forma um bolo, né? A gente chama isso de bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele vai ser, então, deglutido, né? Vai deglutinar por uma vontade, assim, por movimentos voluntários, porque é da sua vontade engolir o alimento, e a descida, a continuação desse alimento é por movimentos involuntários, que a gente chama de movimentos peristálticos. Então, olha só, quando você engole o alimento, né, a língua ela fica mexendo para cima e para baixo e lança o alimento para descer para os outros órgãos,
É voluntário isso, esse é um movimento voluntário, mas a partir do momento que chega ali na faringe e ele desce, já não é, não está mais no seu comando, são movimentos involuntários que a gente chama de peristálticos. E aí, passando ali na faringe, né, a gente tem uma válvula chamada epiglote. Essa válvula, ela consegue separar o ar, que vai para o canal da laringe, né, e a comida que vai ser encaminhada para o esôfago. Então, é por isso que a gente não consegue comer e respirar ao mesmo tempo. Então, se você tentar comer, né, alguma coisa, geralmente você não percebe isso, mas meio que a gente para de respirar por alguns instantes na hora da mastigação e de engolir. Então, se você tentar respirar na hora que você estiver engolindo, você vai engasgar e vai dizer que desceu pelo caminho errado. Já deve ter acontecido com você, eu acho. Então, a epiglote é uma válvula que a gente tem aqui que separa o alimento do ar. Lembrando que a faringe, pessoal, ela é um órgão que tanto faz parte do sistema digestório quanto respiratório. Então, quando a gente chegar lá em sistema respiratório, vocês vão lembrar dessa parte aqui. Continuando, então, esse alimento, pessoal, a gente tá passando aqui, né, ó. Foi da boca, passou pra faringe, né, passou lá pela válvula, desceu para o esôfago. Agora a gente vai ver esse bolo alimentar, esse alimento sendo encaminhado para o estômago. Vamos lá. Aqui no estômago, pessoal, vai acontecer principalmente a digestão química, né? Então, o estômago é um dos órgãos aí que armazena o alimento, né? A gente tem aquela sensação de estar de barriga cheia, porque ele realmente enche, né? Com a presença da descida do alimento, trazendo essa sensação de sacio, né? De saciou. Bom, essa parte aqui, quimificação, o que é isso, né? O bolo alimentar, agora ele passa a ser chamada de quimo. Por quê? Porque ali no estômago vai acontecer várias reações químicas. No estômago a gente tem a presença, por exemplo, do suco gástrico, que tem ali o ácido clorídrico. É um ácido, pessoal, que possibilita com que os micro-organismos, caso eles venham acompanhados dos alimentos, eles acabem morrendo. Então, é um meio de proteção. Nossa, professora, mas tem ácido no estômago? E como que o estômago não corrói por si só com a presença desse ácido clorídrico, que tem um pH bem baixo? O nosso estômago tem células chamadas células mucosas. E essas células protegem a parede do estômago contra esse ácido, tá? Então, esse ácido ele vai atuar ali para matar os micro-organismos e o suco gástrico ele vai ter a participação aí para acontecer a digestão química, né? A digestão, a gente começa ali a ter a digestão de nutrientes, de proteínas no estômago, tá? Então, vamos lá ver qual é a principal enzima do estômago. Essas partes aqui são bem importantes, pessoal, vocês entenderem o pH do órgão, né? O que está acontecendo ali naquele órgão e a enzima que atua naquele órgão. A enzima que atua no estômago, principalmente, é a pepsina. Essa enzima, ela tem como função quebrar proteínas em polipeptídeos menores. Então, ali no estômago, a gente tem a digestão das proteínas principalmente, tá? E aí, lembrando que o bolo alimentar que estava descendo pela faringe, passou pelo esôfago e chega no estômago, agora ele passa a ser chamado de quimo. Então, é um alimento que está totalmente ali passando por ácidos para acontecer essa digestão química. Beleza? Esse quimo agora, pessoal, ele vai ser encaminhado para o intestino delgado. Então, vamos voltar lá ao nosso desenho. Então, o quimo, que é o alimento, ele vai encaminhar aqui para o intestino delgado, né? Parece aqui um monte de coisa enrolada amarela. Então, vamos lá ver. Então, aqui, ó, eu tenho o alimento aqui, ele vai encaminhar para o intestino delgado, que é esse canal aqui. O começo do intestino delgado, né, a gente chama de duodeno, é onde começa a principal digestão dos nutrientes, tá? E maior absorção também acontece no intestino delgado. Então, olha só. Nós temos ali a participação do pâncreas, pessoal. Por quê? O intestino delgado, ele tem pH alcalino, mais ou menos pH 8. Como que eu vou lançar um alimento que está totalmente ali ácido, né, que está vindo do estômago para o intestino delgado, sendo que o intestino delgado tem pH alcalino? Eu não posso fazer isso, né? Ia dar ruim, ia dar pane lá na digestão. Então, o que acontece? O pâncreas, ele lança, né,
o suco pancreático. O que é o suco pancreático? Várias enzimas ali, ele lança para o intestino delgado, além do que ele lança uma substância altamente alcalina, que é o bicarbonato de sódio. Então, na hora que o alimento está saindo do estômago para ser encaminhado para o intestino delgado, que é aquela primeira parte ali que a gente chama de duodeno, o pâncreas ele já lança bicarbonato de sódio nesse quimo e aí esse quimo se torna alcalino. Tá? Então, o alimento que estava ácido agora se torna alcalino graças à ação do pâncreas. Então, o pâncreas ali junto com o fígado vai lançando sais biliares, suco pancreático cheio de enzimas, né? Das quais as enzimas que a gente vai citar aqui, a tripsina, a lipase, a amilase e nuclease, tá? Então, a lipase, por exemplo, ela vai conseguir fazer aí a degradação, a quebra de lipídios, de gorduras, tá? Então, continuando aqui, o intestino delgado, pessoal, então ele recebeu do pâncreas e do fígado substâncias ali que vai ajudar com a chegada do alimento. Então, de novo, o bicarbonato de sódio vai alcalinizar, né, esse alimento que estava ácido, junto com o suco pancreático, que são todas essas enzimas que vão ajudar na digestão dos nutrientes que estão chegando no intestino delgado. Lembrando que o intestino delgado é alcalino e ele também tem o próprio suco dele, que a gente chama de suco entérico. Então, se vocês lembrarem lá no estômago, era o suco gástrico, principalmente composto por ácido clorídrico, né? O pâncreas é suco pancreático e agora o intestino delgado ele também tem o suco dele, que é o suco entérico. Lá nós temos as enzimas do tipo maltase, que vai quebrar a maltose para se converter em glicose, a amilase, do intestino delgado, que vai quebrar o amido também, a sacarase, que vai quebrar a sacarose, e a lactase, que vai quebrar a lactose. Então, todas essas enzimas aí, elas pertencem ao intestino delgado e vai conseguir quebrar, degradar todas essas moléculas que eu citei para vocês, tornando moléculas mais simples, tá? A participação do fígado, pessoal, muito importante, porque o fígado produz uma substância chamada bile amarelada, tá? A bile, qual é a função da bile? A bile emulsifica gordura. A bile não tem enzimas, tá? Então, é uma substância que não tem enzimas e vai emulsificar a gordura. O que é emulsificar a gordura? Tornar ela só bolinhas menores, mas não aconteceu digestão ali, não aconteceu quebra. É só tornar em porções menores, né? A gente tem ali, depois que o fígado lança essa substância amarelada, a bile, para o intestino delgado, aí sim o intestino delgado vai colocar em ação, olha só, a lipase, tá? Cadê a lipase? Mais para cima, aqui, a lipase. Por quê? A lipase, pessoal, ela tem como função a quebra da gordura, né? Formando ali os ácidos graxos. Então, para acontecer a quebra da gordura, é necessário que o fígado antes mande a bile, né? Então, ao mandar a bile vai conseguir emulsificar a gordura, deixando ela em porções menores, para aí sim a lipase atuar e quebrar a gordura, convertendo em ácido graxo e glicerol, tá? Então, aí a participação do fígado. Reparem que nem o fígado e nem o pâncreas recebem alimento, eles só mandam substâncias para o intestino delgado para continuar a digestão. E aí, por fim, o intestino delgado, né? A gente tem aqui, tá escrito errado, vou arrumar o slide para mandar para vocês, é a transformação do quimo em quilo, né? Tá escrito ali bolo alimentar, tá errado isso, tá? Então, é a transformação do quimo, em quilo, né? O processo de quilificação. Então, vamos olhar aqui em cima para não ficar confuso. Muito bem. Quando a gente mastiga o alimento, né? E esse alimento vira ali uma bola, a gente chama isso de bolo alimentar, que vai descer pela faringe e pelo esôfago. Depois que chegou esse bolo alimentar lá no estômago, vai passar pelo processo de quimificação. O bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. E aí, quando chega lá no intestino delgado, esse quimo troca de nome, ele vai ser chamado de quilo, tá? Então, aqui tá escrito errado. Quilo. Por quê? Porque ali a gente vai ter a participação da água, tá, pessoal? Então, no intestino delgado, depois que aconteceu tudo isso o quê?
O pâncreas mandou bicarbonato, alcalinizou o alimento. O fígado mandou sais biliares, mandou a bile. O pâncreas mandou o suco pancreático cheio de enzimas para ajudar o intestino delgado a fazer a sua digestão. Depois de tudo isso, o intestino delgado vai fazer a absorção de nutrientes. É o órgão que é maior responsável aí pela absorção de nutrientes, tá? Então, toda a absorção de nutrientes que vai cair ali nos nossos vasos, nos nossos capilares serem encaminhado para as células, acontece no intestino delgado. E, por fim, a gente tem o intestino grosso, tá? Que tem aí a principal função, absorção de água. Então, olha só, o intestino grosso, que é essa massinha aqui em marrom, vai absorver toda a água que está ali no alimento. Quer dizer, que está ali no quilo, né? Então, ali todas as reações químicas são por hidrólise. O que é hidrólise, né? Na presença de água. Então, todos esses nutrientes, eles vão ser quebrados na presença de água. Então, fica ali bastante água envolvendo o quilo, né? O bolo alimentar, o quimo. E o intestino grosso, ele vai fazer essa absorção. Quando a gente come alimentos que não tem muita água, o intestino grosso já absorve essa pouca água que tem e a gente fica ressecado. É por isso que dói lá para fazer cocô, enfim. Quando a gente come alimentos que contêm muita água, fica muito mais fácil, né, de fazer o cocô. Por quê? Porque o intestino grosso, ele absorve a água, mas ainda fica um pouco de água ali, e aí na hora de defecar, de ele liberar as fezes, fica mais fácil. Quando a gente tem diarreia, é porque o alimento passa muito rápido pelo intestino grosso e ele não faz absorção de água, né? Então, ele passa muito rápido por ali e a gente evacua com muita água, tá? Continuando aqui, pessoal, para a gente encerrar, essa ilustração aqui é para a gente fechar e fazer um resumão de tudo que foi falado aqui, dos pontos principais. Então, olha só, vou dar um zoom e vamos lá. Fazer aqui em vermelho. Então, a digestão começa na boca. Na boca, a gente tem lá a participação dos dentes na digestão mecânica. Vou degradar o alimento em pedaços menores, beleza. E aí, eu tenho a ação lá da enzima, a amilase, que vai quebrar o amido. Então, em seguida da digestão mecânica, na boca já começa a digestão química, a participação da enzima ali para quebrar o amido. Então, a amilase salivar é uma enzima que está na saliva que consegue quebrar o amido, beleza. Aconteceu ali a digestão mecânica e química na boca. Depois, esse alimento que virou um bolo, né, o bolo alimentar, caminha pela faringe e pelo esôfago por movimentos peristálticos. É um movimento involuntário que a gente não manda fazer, né? O corpo mesmo faz. E esse bolo alimentar é encaminhado para o estômago. Lá no estômago a gente tem a presença do suco gástrico, que tem como principal componente o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele tem aí uma responsabilidade em matar micro-organismos que podem vir acompanhados nos alimentos, tá? A principal enzima do estômago é a pepsina, que vai quebrar as proteínas. Então, no estômago, a gente tem aí a digestão das proteínas, quebrando ela em partículas menores, que nós chamamos de polipeptídeos, tá? Esse alimento que está altamente ácido, né? Porque o pH do estômago é 2, é bem ácido. Ele vai ser encaminhado agora, esse bolo alimentar, que recebe o nome agora de quimo. Então, no estômago, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo, porque ali aconteceu vários processos químicos, né? Quimificação. Esse quimo vai ser encaminhado agora para o intestino delgado, que é essa porção aqui em amarelo. O começo do intestino delgado chama duodeno, o meio do intestino delgado chama jejuno e o final chama íleo. As nomenclaturas das regiões do intestino delgado. A parte principal ali que a gente vai focar é o duodeno, que é o começo do intestino delgado. O intestino delgado, para receber o alimento, ele não pode receber esse alimento ácido, aí a gente vai ter a participação aí do suco pancreático, do pâncreas mandando todas as suas enzimas, né, a tripsina, a lipase, a amilase, a nuclease e principalmente o bicarbonato de sódio. Então, o pâncreas lança esse bicarbonato de sódio como se fosse um jato lá para o intestino delgado, e aí o intestino delgado recebe esse quimo. E aí, esse quimo agora ele vai passar por outras digestão química, né? A partir do suco entérico. O que é o suco entérico?
é o suco produzido pelo próprio intestino delgado. O suco pancreático é produzido pelo pâncreas, que é lançado no intestino delgado, tá? Então, o suco entérico tem aí várias enzimas para quebrar vários tipos de nutrientes. Então, tem a maltase para quebrar a maltose, a sacarose para quebrar a sacarase, enfim. Lactose para quebrar a lactase, ou a lactase para quebrar a lactose. Beleza. Aí esse alimento, pessoal, quer dizer, o quimo, ele vai ser convertido em quilo, lembra o processo de quilificação. E aí, por fim, né, nós temos também a participação do fígado, que eu não comentei aqui, que não tá na ilustração. Ah, tá sim, aqui em cima, não vi. A ação da bile. A bile é uma substância amarelada em que o fígado manda também para o intestino delgado, a fim de emulsificar a gordura e ficar mais fácil de degradar a gordura pela lipase, que é uma enzima aqui liberada pelo suco pancreático. Então, é importante primeiro que o fígado mande a bile para emulsificar a gordura, para depois a lipase entrar em ação para quebrar a gordura, formando aí ácidos graxos e glicerol, que é o produto da quebra de gordura, dos lipídios, tá, pessoal? Aí, esse quilo vai ser encaminhado, então, agora. Vou apagar aqui um pouco, para não ficar confuso. Esse quilo vai ser encaminhado agora para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a gente vai ter principalmente a absorção de água, né? Então, absorve água para formar aí o bolo fecal. Esse bolo fecal vai ser encaminhado para o reto e eliminado pelo ânus. Importante também lembrar, pessoal, que no intestino grosso a gente tem a presença das microbiotas, que são as bactérias boas, que são percussoras, fazem aí a vitamina K para o nosso corpo e também elas acabam combatendo as bactérias más, né? As bactérias que trazem doença, porque elas competem ali por alimento e por espaço. Então, essas bactérias, as microbiotas, são bactérias excelentes, boas para o nosso organismo, tá? E por fim, aqui tem uma tabela para vocês, didática, para que vocês saibam que, por exemplo, na saliva, lá na nossa boca, a gente produz a glândula salivar, que vai formar aí a enzima, a amilase e o pH. Então, tem aí a participação do local, o tipo de enzima e o pH. Muito importante vocês revisarem aí através dessa tabela, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a próxima. Na live a gente vai discutir melhor aí essa aula. Beijos!